A banalidade do mal. Talvez você já tenha encontrado essa expressão em algum lugar, já tenha ouvido, já tenha lido. Esta expressão vem de um livro de Hannah Arendt. Para a gente que é brasileiro é difícil pronunciar o nome dela, né? Ela era alemã, judia, filósofa, bastante importante na segunda metade do século XX. E a Hannah Arendt, ela escreve a respeito desse tema, a banalidade do mal, a partir de uma circunstância muito difícil. Eu imagino a dor emocional que ela deve ter sentido, porque tem a ver com a Segunda Guerra Mundial, com o genocídio que os nazistas, né, a extrema-direita alemã da época fez com relação especialmente aos judeus. Outros grupos também foram vítimas da maldade nazista, como eslavos, ciganos, mas a maioria absoluta de judeus, né, naquele ato que é conhecido como Holocausto, mas que a comunidade judaica se refere usando a palavra hebraica Shoah, Shoah, S-H-O-A-H, né, transliterado, né, em caracteres latinos. É uma palavra que significa destruição. Então, depois da guerra, alguns dos líderes, das pessoas que ocupavam posições de destaque da alta cúpula do partido nazista, alguns conseguiram fugir. Um destes que fugiu, né, chamava-se Adolf Eichmann. Esse outro que o nome difícil, né, para a gente que é brasileiro pronunciar, porque tem um CH no meio, né, é um som palatal que não existe em português, mas enfim, vai Eichmann mesmo. Se for errado, os germanófonos nativos, quem tem alemão como língua nativa, perdoe aqui a minha pronúncia. Eichmann conseguiu fugir para a Argentina. E ele foi descoberto aqui pelo Mossad, o serviço secreto israelense, e numa ação que é digna de filme, inclusive foi agora recentemente adaptado para o cinema, né, um filme que está aí disponível pela Netflix, né, A Solução Final, né, que é esse filme, com aquele Ben Kingsley, o ator anglo-indiano, fazendo o papel de Eichmann. E enfim, o Mossad o descobriu na Argentina. Ele foi sequestrado e levado para Israel, para Jerusalém, e lá ele foi julgado por crimes de guerra. E aí a Hannah Arendt, vamos voltar a ela, não esqueci de falar dela não, né? Eu a mencionei no início aqui do vídeo. Hannah Arendt, nessa altura, ela estava nos Estados Unidos, ela conseguiu escapar da perseguição nazista, foi para os Estados Unidos, obteve a cidadania daquele país, e ela foi convidada por uma revista dos Estados Unidos, The New Yorker, para cobrir o julgamento de Eichmann em Jerusalém e escrever a respeito. Então ela vai para Israel, lembrando, ela é uma judia que havia nascida na Alemanha, né? E aí, depois de cobrir o julgamento, ela escreve um livro, Eichmann em Jerusalém, que está aí disponível em português, e aí que ela emprega esse conceito, a banalidade do mal. Quando o mal, a maldade, a perversidade se torna algo banal, simples, comum. Porque Eichmann, ela descobre, ela investiga, né, e descobre que Eichmann era um homem que não tinha nenhum traço assim de perversidade mórbida, de perversidade patológica no seu caráter. E Eichmann o tempo todo declarou que estava cumprindo ordens. E aí a Hannah Arendt fala sobre a banalidade do mal. Quando é que o mal, a perversidade, se torna algo comum, simples, que a pessoa pratica uma maldade horrível, como se estivesse bebendo um copo de suco de laranja? Porque Eichmann tinha sido responsável pela morte de milhares de judeus, milhares. Um homem que foi o responsável pela morte de milhares de outros seres humanos. Mulheres, homens, crianças, pessoas idosas, enfim. E aquilo para ele era normal, natural, ele não tinha nenhum peso na consciência. E no julgamento ele disse, estava cumprindo ordens. O mal se torna banal quando a pessoa não reflete, não pensa de maneira crítica. Recebe uma ordem, pode ser absurda, mas ela cumpre. Eu tenho que cumprir. Se me foi dada essa ordem, eu tenho que cumpri-la. Mesmo que seja uma ordem para matar pessoas inocentes. Uma ordem para matar pessoas inocentes.
E obedece, simplesmente obedece. O mal se torna banal também quando uma solução muito simplista, muito ingênua, muito superficial é oferecida para um problema complexo. Na Alemanha da época, o país, imediatamente antes da Segunda Guerra Mundial começar, o país estava sofrendo uma superinflação, hiperinflação, e aí o discurso de Adolf Hitler era que os judeus eram responsáveis. É uma solução muito simplista, né? Basta dizer, aquele grupo ali, você inventa um bode expiatório, joga a culpa em cima, o governo não tem culpa de nada. Né? Então, toda vez que a gente vê um problema na sociedade, alguém inventa um bode expiatório e diz, aquele grupo ali é o culpado, vamos acabar com eles, vamos exterminá-los, vamos matá-los todos, que o problema vai se resolver. Ou seja, uma solução muito simplista para um problema muito complicado. E uma solução errada, porque não é julgando a culpa no outro que a gente resolve os problemas. Não é elegendo um bode expiatório e dizer ele ou ela, aquele grupo ali, aquele partido político, é responsável por tudo que é de errado nesse país, vamos matar todos eles e aí o problema vai ser resolvido. Uma solução simplista, errada, aí as pessoas não pensam, não refletem, se deixam guiar apenas pelas suas emoções, pelos seus sentimentos e acabam que fazem o mal e não tem o menor peso na consciência por causa disso. O mal pode se tornar banal e o alerta de Hannah Arendt continua válido. Nós temos que tomar cuidado para que não tornemos a prática do mal algo comum, simples e que podemos fazer sem ter depois nenhum peso na consciência, nenhum remorso, nenhuma tristeza, nenhum arrependimento pelo mal que praticamos. O mal jamais pode ser praticado como se fosse uma coisa banal. Pense nisso no seu dia a dia. Se você gostou desse conteúdo, clique aí na mãozinha do joinha, inscreva-se no canal, coloque aí seus comentários, suas sugestões, ajude a divulgar e por tudo isso eu te agradeço.